me entrego em tus manos en esta mañana, que tu Espíritu poderoso, glorioso, pueda tocar mi corazón y mi alma con tu palabra, para que yo pueda vencer la batalla de los pensamientos, la batalla de la mente. Amém? Joyce Meyer é uma grande escritora, evangelista. Escreveu esse livro. Em espanhol se diz La Batalha de la Mente. Em inglês, The Battlefield of the Mind. E neste livro, ela relata sua própria história. Ela foi uma muchacha que foi abusada sexualmente por seu próprio padre e sofreu estes abusos. Depois se casou, teve um casamento conturbado, perdeu 2 filhos em um acidente. Então ela era uma mulher com a mente muito debilitada, porque os pensamentos lhe atacavam. Hasta que ela encontrou, achou a Jesus, entregou sua vida a Deus. Não somente ela venceu a batalha da mente, como é um dos pastores que mais ajuda as pessoas nesse sentido. É uma evangelista conhecida mundialmente, llena dos estádios. Talvez você já viu na televisão. Quem já viu, verdade? É predicando, uma senhora com pelo curtito, habla muito forte, habla fuerte de Deus. E ela escreveu sobre isso. Se você quer ver um livro bueno, que eu recomendo, compre esse livro e leia. Em inglês ou em espanhol. Em espanhol se diz La Batalha de la Mente. Até no Walmart vende esse livro. Aí está. Outro dia estava no Walmart e mirei. Eu leí. Para mim me ajudou muito, bastante. Em inglês, Battlefield of the Mind. Então, nesta manhã eu vou falar um pouco sobre isso. Como vencer a batalha que se trava aqui arriba. Esta é a maior batalha de nossa vida, igreja. A batalha que você trava em conta dos próprios pensamentos. Não é assim? Você não quer pensar em algo e aquele pensamento chega, verdade? Aí você sacude a cabeça assim, tenta ser outra coisa, tenta distrair, daqui a pouco o mesmo pensamento regressa. Então se há uma luta aí, há um ataque maligno, igreja. Quantos creem que eu estou dizendo a verdade? Há um ataque maligno, porque estes pensamentos debilitam tua vida, verdade que sim? E aí aparecem as 12 enfermidades que nós outros estamos falando: depressão ou ansiedade, não é certo? Que é a depressão? A pessoa está pensando totalmente negativo, um pensamento de tristeza, um pensamento de dolor, que ela não consegue livrar, se transforma em uma enfermidade. Lo mesmo a ansiedade. Aquela ansiedade, você está pensando, e aquele pensamento hace a pessoa quedar nerviosa, verdade? Descontrolada. Então, esta batalha em la mente temos que vencer. Por isso que hoje vou falar um pouquinho sobre a batalha da mente. Isaías 55, se você pensar comigo no versículo 6, diz assim: buscar ao Senhor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre iníquo sus pensamientos, deje que sus y vuélvase al Señor, el cual tendrá compasión de él, e a nuestro Deus, el qual será amplio em perdonar.
Então, se na Bíblia aqui, o profeta Isaías disse que temos que buscar a Deus mientras pode ser hallado. Ou seja, temos que buscar uma solução para nossa vida mientras há solução. Porque depois pode ser que tarde demais, verdade? Temos que buscar. E a gente sempre deixa todo para quando? Depois. Não, estou bem assim. Não há problema. Só que o pensamento te empieza a atacar mais e que? E mais forte, mais forte, mais forte. E o problema destas duas enfermidades, a depressão e a ansiedade, é que a pessoa ela trata de vencer sola e não pode. Te digo, nenhuma pessoa pode. Necessitamos ajuda, e a ajuda maior é a ajuda de Deus. Ele manda aqui acercar-nos a Deus com nosso pensamento. Qual é o pensamento que traemos? Traemos preocupação, medo, culpa. Não são esses os pensamentos que nos atacam? Medo, o que mais? Culpa, remordimento, preocupação. E aí está todo o tempo esse pensamento atacando-te. Se você não reaciona e luta, o pensamento estará mais forte e você mais débil. Porque quanto mais força o pensamento negativo tem, mais debilitada você se queda. E se buscamos ajuda médica, pastor, o que você pensa? Eu não sou em contra, cada um faz o que é melhor. Só que o problema da medicina é que a medicina trata com quê? Com remédio. E os remédios que se tratam com a depressão e a ansiedade são remédios fortíssimos, diga fortíssimos. Quantos estão de acordo? E esses remédios criam o quê, doutora? Adição, dependência. Você vai querer tomar que? Mais e mais remédio. E vai chegar um ponto que você não vai poder lidar com a depressão ou a ansiedade sem o remédio. E na verdade o remédio não estará tratando mais a depressão, nem a ansiedade. O remédio está tratando sua dependência química. Então é muito perigoso. Melhor tratar com Deus. Amém, igreja? Porque o remédio de Jesus cria dependência também. Verdade que sim? Pero é uma dependência buena. Amém, igreja? É uma adição sana. Amém? Diga glória a Deus. Verdade? Tem uma frase que aparece na internet que diz assim: adictos por Jesus. Amém, igreja? Quem é adicto por Jesus? Você estava ser adicto por Jesus. Amém? Somos dependentes de Jesus. É lá que, quando eu falei aqui daquele grupo Crazy for Jesus, já viu essa frase? Crazy for Jesus. É um grupo forte que está evangelizando muitos jovens. Há bless you, meu filho. Há alguma coisa errada a ser crazy for Jesus? Não. Seja louco por Jesus a hora que você queira. Amém, igreja? Bless me. Be crazy for Jesus all the time. Amém? Vou ler alguma coisa que eu escrevi aqui. Creio que ele vai ajudar. Se lutas contra o pensamento negativo, é importante que te enfrentes com o hecho de que tu vida não cambiará hasta que tus pensamentos cambiem também. Um pensamento renovado, nova forma de pensar, como Deus quer, é vital para todo cambio na vida. Se não cambia aqui, não cambia lo demais. Em vez estamos tratando de cambiar as coisas quando nossa mente não há cambiado. O apóstolo Paulo disse que temos que renovar-nos com um cambio de pensamento, cambiando nossa mente. Por que você disse batalha, pastor? Por que você disse luta?
Porque depois que você vive na vida toda, deixando os pensamentos te atacar, de repente cambiar isso não é fácil. É uma luta. Não é certo? Todo dia aquele pensamento te ataca. Por la manhã, por la tarde e por la noite. Aí a hora você quer lutar em contra. Você quer vencer esta batalha. Não é fácil. O pensamento é uma força poderosa, tanto para o bem como para o mal. Nossos pensamentos não mentem em problemas, mais que nenhuma outra coisa. Isto porque nossos pensamentos são as raízes de cada palavra que escutamos, de cada hecho da vida que passamos. Tudo que está aqui na mente, lo vivimos, ou em hechos ou em palavras, ou não? Sim ou não? Os pensamentos são resultado de coisas que você viveu ou que você escutou. Não importa o que você ou eu podamos pensar, Deus ha escrito seus pensamentos para nós outros em seu livro, a Bíblia. Devemos elegir, examinar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, sempre dispostos a someter nossos pensamentos a los pensamentos de Deus. Esta é a cura, é a maneira de vencer a batalha. Aqui no versículo que sigue, versículo 8, diz assim: Deus, porque mis pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos mis caminhos, disse o Senhor. Então, se os pensamentos de Deus são outros, diferentes de los nossos. Então, para vencer a batalha da mente, eu tenho que cambiar meus pensamentos por os pensamentos de quem? De Deus. Ele siga aqui versículo 9: pois assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os tuyos, meus pensamentos mais altos que vossos pensamentos. Então, se eu tenho que sacar de uma forma que está os pensamentos negativos meus e cambiá-los pelos pensamentos de Deus. Em outras palavras, eu tenho que cambiar minha forma de pensar por a forma de quem? De Deus. Como que eu vou saber que Deus pensa de mim? Como que eu sei o que Deus quer de mim? De onde eu vou encontrar os pensamentos de Deus? A ver, quem sabe? De onde? Aí, mira, está em Sumano. Em Sumano estão os pensamentos de Deus. Deus pulsa os pensamentos através de palavra, por boca de los profetas, por boca de seu próprio Hijo Jesucristo. Aí está a forma de pensar de Deus. Aí está a maneira como Deus quer que você e eu pensemos. Então, se esta é a maneira de vencer os pensamentos, pastor, sim, você tem que começar a pensar em la palavra de quem? De Deus. Dá-me um exemplo, pastor. Por exemplo, quantos aqui alguém te dijo assim, pode ser tu papá, tu mamá, ou um irmão, um momento de ódio, a pessoa diz assim: tu nunca serás nadie. Quem já escutou essa palavra? Levanta a mão, assim. Você escutou? Você também? Você, Juan? Também? Você também? O que passa com isso? De vez em quando vem aquela palavra: tu nunca serás nadie. Ou seja, aquela palavra negativa te impressionou tanto que quedou gravada de onde? Tu mente. Aí quando você pensa, tu nunca será nadie, te dá tristeza, coragem, verdade? Porque você não está de acordo. Não, eu sou alguém, eu logrei isso, me casei, comprei esta casa, tenho esse trabalho,
não estou em drogas, não estou em coisas erradas. Eu sou alguém. Mas de uma forma ou de outra, a palavra tem poder ou não? Porque se você encontra uma pessoa no meio da calle que te diz que você não será nadie, que importa, nem sei quem é esta pessoa, que você vai a parar, pero a palavra de tu papá, sim ou não? Tu própria madre, isso tem força ou não? Sim. Por isso que eu digo aqui, és uma força poderosa, essa power force, aquela palavra entra em tua mente e queda gravada. Como eu vou vencer isso? Você já provou com a vida que tu eres alguém, porque você se casou, estudou, se graduou, ou não? Ou não? Você tem um trabalho, você tem uma vida honesta, não rouba nada, tu eres alguém. No que tu papá, tu mamá te disse, não é verdade. É uma mentira. O diabo usou a boca deles para echar uma mentira. Está aí. Como eu vou vencer isso, pastor? Eu tenho que usar a palavra de Deus. Toda vez que você vir em sua mente, tu não eres nada. Meu papá disse isso. Mas Jesus disse que eu sou a niña de seus olhos. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que eu sou especial. Diga, eu sou especial. Jesus disse isso, não? Sim. Que nós outros somos pueblo santo, raça eleita, verdade? Sim. Propriedade particular dele. O que é uma propriedade particular? Private property. É meu. Então eu sou de quem? De Deus. Como que tu não eres nadie? Como que tu não eres nadie? Você tem que substituir esta palavra. Eu sou alguém, sim. Amém? Amém. Lo provo com minha vida e Deus me reconhece como filho e hija de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou hija de Deus. Você tem que deixar de ser escravo de esses pensamentos. Me entende o que estou dizendo? You need to stop being a slave of those thoughts. Você tem que livrar-se desses pensamentos e substituir por lo que Deus disse. Eu sou hijo de Deus. Essa é a palavra mais bonita, verdade que sim? Sim. E os hijos de Deus não são nada, verdade? Não, os hijos de Deus são algo. Porque Jesus morreu. Ele não morreria por alguém que não era nadie, verdade? Se ele morreu por mim, se ele morreu por você, é porque nós outros somos alguém. Diga, eu sou alguém. Amém, igreja? Então, quando vem aquela palavra que você tem que dizer, eu sou hijo de Deus, eu sou hija de Deus, eu sou alguém. Mas como foi tu padre, foi tu madre, tu irmão que disse, quedou algo de por meio, você tem que ouvir de ele, de quem dijo ou deixou de dizer, não importa, ou importa? Ah não, pastor, mas eu quisera que meu papá me reconhecera, ou minha mamá reconhecera. Você não necessita disso. Você não precisa que nadie te reconozca. Contanto que você se reconozca e Deus te reconozca, isso é suficiente, igreja. Porque se você quedar ao pendente que tu papá vai chegar para reconhecer-te, quizá isso nunca vai acontecer, porque mira como aquela pessoa é. Ah, pastor, meu padre disse que eu era nada e ele já se foi. E menos a um, não está aqui, verdade? Você tem que seguir adelante e crer em lo que tu eres, e não lo que diz. Usei um exemplo, verdade? E há outras coisas que atacam nosso pensamento, sim ou não? Por exemplo, para dar um outro exemplo, você cometeu um erro aí no passado de tu vida e dá volta e meia à vida e vem em tu pensamento um sentimento de culpa por lo que sucedeu. Quantas vezes passam isso? Levanta a mão.
Levanta a mão comigo, porque eu já estou levantando junto com você. Eu também cometi erros feios no passado. E de repente vem o diabo e me acusa de coisas que aconteceram 40 anos atrás. Quando eu era um muchacho de 18, 19 anos. A ver como eu estou viejo já, verdade que assim? Pero minha vida não pode basar-se em lo que sucedeu 40 anos atrás. Minha vida é que agora, aqui e agora é o que está valendo. Pablo disse assim, que temos que olvidar-nos de las coisas que já passaram. Amém? Amém. Mas nossa mente nos acusa. Te portaste mal. Existe isso. Existe não sei o que outro. Você tem que vencer isso. Isso não importa mais. Diga, isso não importa mais. Isso não importa mais. Você pode volver 40, 30 anos atrás. 10, 15 anos atrás. Ou pode? Se você pode volver no tempo, leva-me comigo aí que eu vou arreglar 1000 também. Vamos os dois. Não podemos volver atrás. A vida é como um livro. Você dá a volta na página. Temos que seguir para adelante. Então você tem que dizer, não posso fazer nada a respeito de lo que passou. O que passou, já estuvo. Importante é essa hora. Importante que agora você não haga o que você hizo no passado. Isso que importa. Quem está me compreendendo? Sim. Importante que de aqui para adelante você tenha uma vida diferente, não cometa os mesmos erros. Isso que importa, igreja. Mas o pensamento vuelve, verdade? Temos que vencer esta batalha. Para preparar para a Santa Cena, eu escrevi alguma coisa aqui para vocês. A Bíblia apresenta uma quantidade de instruções detalhadas sobre que tipo de coisas devemos pensar. Então eu escrevi aqui como título: pensa acerca de lo que estás pensando. Think about what you're thinking. Como é isso? Você tem que parar e dizer: espera um minuto, por que estou pensando nisso? Você tem que perguntar-se a você mesmo, a tu próprio pensamento: por que estou gastando aqui 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos de minha mente pensando nesta coisa que não serve, que não é buena? É, mas quando nós outros estamos pensando, parece que somos escravos do pensamento, verdade? E você queda uma hora, em vez de você não conseguir dormir, levanta-se no meio da noite e quer pensando. E que vai servir aquele pensamento? Para que ele vai servir? Para nada. Vai trazer-te preocupação, tristeza, enojo, coragem. Então, por que estou pensando assim? É como em vez de você estar fazendo uma coisa, você para. Espera um minuto. Por que estou fazendo isso assim? Verdade? Não é assim. E você tem que cambiar, hacerlo bem. A mesma coisa seu pensamento. Corrige seu pensamento. Filipenses 4:8 disse assim, que devemos pensar em las coisas que edificam. O que significa edificar? Construir, verdade? Edificar. Things to build. Eu tenho que buscar pensar em coisas que vão levantar minha vida, verdade? Que vão levantar meu ser. Então, Filipenses 4:8 diz assim: não devemos pensar em coisas que não edificam, em coisas que nos derribam. Não podemos pensar em coisas que te vão fazer cair, sofrer. Se eres um crente, provavelmente pensas em alguns pensamentos basados na Escritura, e na Bíblia, ao longo do dia. Pensa assim, pensa nisso. Mas em vez de estamos mesclando pensamentos de Deus, pensamentos da Bíblia, com outros pensamentos negativos que vêm à tua mente.
Muitas pessoas simplesmente pensam em todo o que cai à sua cabeça. Não podemos, é nuestra mente. Tipo assim, quem é que você recebe em sua casa? Qualquer pessoa pode entrar aí, verdade que assim? Pode? Qualquer um pode chegar aí, sem que você conheça. Só entra em sua casa quem é. Qual é a palavra certa? Bem-vindo. Ponemos hasta um tapete aí, welcome. Só é recebido aí quem é bem-vindo. E quem é bem-vindo aí, em sua casa? Who's welcome? Pessoas que você conhece, verdade? Pessoas que você quer. Por exemplo, aquela pessoa que disse que você não era nada, não é bem-vinda. Ou é? Não. Ou se entra, tem que entrar caiado e sair caiado. Amém? Este é meu papá, pastor. Então você já disse assim, rapaz, não quero, aqui é minha casa, hein? Tu respeita a minha casa. Será que é assim? Não está errado a ser isso, não, pastor? Claro que não. Mas como que não? Como que eu vou deixar aquela pessoa entrar em minha casa e para me atacar? Não, que não venga. Quantos estão de acordo? Porque tudo tem que ser para construir. Se é para destruir, não venga. Porque você sabe quem é a pessoa. Se chegar aí, vai chegar para buscar quê? Pleito, confusão. Vai destruir o ambiente de casa. Então, é a mesma coisa o pensamento, igreja. Só pode entrar em sua mente quem é bem-vindo. Pensamento bueno, pensamento positivo. Não receba esse pensamento malo. Cerra a porta. Já vê quando chega uma pessoa aí que você não quer, toca na porta. Aí você mira por, como chama em espanhol? Eloio. Aí você disse assim, aí você disse lá da casa, nada, diga nada. Verá que assim seja isso. Verdade? Cállate la boca, está el perro, cállate. Porque você não quer abrir a porta. A pessoa não é. Aí toca. Quem? Aí está. Ou então, se você não ronca, você diga assim, vem para trás. Abre a porta. Não eu quero aqui. Vai para tua casa. Assim temos que fazer com nossa mente também. Cerra a porta. Diga, aqui não vai entrar. Diga, aqui não vai entrar. É um exercício, igreja, que você tem que pôr por obra, senão você não vai vencer a batalha. Eu estou ajudando você aqui nesta manhã. Quantos creem que eu estou ajudando? Você começa a dizer, não, vou encerrar a porta. Esse pensamento não aceito. Lutar em contra. E isso vai fortalecendo tua mente. Tua mente se vai tornando forte. Muito do que está em sua cabeça são mentiras de Satanás, que está dizendo coisas sem sentido. O diabo está tentando controlar a vida das pessoas através do controle de seus pensamentos. É forte o que eu estou dizendo, não? Sim ou não? Em vez de nos acomodamos em nossa parte e não ponemos em esforço de lutar. Se você recebe a palavra de Deus e inverte em ela, você terá ânimo de tomar a decisão de substituir a palavra, os pensamentos negativos, as palavras negativas, por a palavra de Deus. Isso funciona. Isso te dará força. Esse é o ponto señalado em 2 Coríntios 10:4. Quando Pablo disse que temos que ter cuidado, porque Satanás intenta estabelecer fortalezas em nossa mente. Sabe o que é uma fortaleza, verdade? Aquele edifício grande de pedra, como um castelo. Isso que o diabo quer, fazer uma fortaleza em tua mente. Uma fortaleza
hecha de pensamentos negativos. Então eu tenho que destruir essa fortaleza maligna e construir uma fortaleza do bem de Deus. Amém? Uma fortaleza é uma área em la qual somos escravos de uma maneira equivocada de pensar. Examinem o que há em sua mente. Se não está de acordo com os pensamentos de Deus, então deseje seus próprios pensamentos malos e, em câmbio, comece a pensar em los pensamentos de Deus. Para ser isso, tu deves conhecer a palavra, escuchar a palavra de Deus. É a única maneira que tendrá de comparar os pensamentos tuyos negativos com o pensamento de Deus que está em sua palavra. As pessoas que vivem em la vanidade de sua mente não só se destruem a si mesmo, mas acabam destruindo a menudo a quienes nos rodeiam. É certo ou não é certo? Que a pessoa que tem um pensamento negativo, ou é deprimida ou amargada, e ela começa a destruir quem está ao redor. Mas aqueles que vivem na verdade de Deus, por outro lado, são bendecidos e traem bendição a los demás que estão ao redor. A mente é esse campo de batalha que temos que vencer. E neste campo de la batalha de la mente, ou você ganhará, ou você perderá a guerra que Satanás ha declarado em sua contra. Minha sincera oração nesta manhã é que você deseje estas ideias negativas de seu pensamento. É que você decida a partir de hoje que sua mente será controlada pelos pensamentos de Deus. Pensamentos buenos, del bem, pensamentos de paz. E tendo este pensamento bueno de obediência a Jesus Cristo, isso refletirá em tu vida, porque o estado de tu vida não é mais que o estado de reflexo de tu mente. O amor de Deus está destinado a ser uma força poderosa em nossas vidas. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Me gusta essa palavra, verdade? Deus está ajudando nós outros a sermos pessoas de pensamento fortalecido. Amém? Antes de servir a Santa Cena, baixe sua cabeça aí de onde você está, se você pode. Repita comigo bem suavecito assim: Senhor Jesus, ajuda-me, Padre, a vencer esta batalha pelos pensamentos. Diga: Deus querido, Deus amado, és mais que eu não puedo solo, necessito nesta manhã que o Senhor me ajude. Ajuda-me, Senhor, a vencer a este obstáculo de minha vida. Senhor, dá-me a fortaleza de um pensamento de Deus. Dá-me a sangue de Jesus para borrar, limpiar de minha mente todo pensamento malo. Meu Deus, vamos a participar neste momento da Santa Cena, na comunhão de Jesus Cristo. Sua carne e seu sangue nos dará força, nos dará ânimo para vencer toda esta debilidade, em nome de Jesus. Diga amém. Mientras você canta esta canção, eu vou preparar a Santa Cena.